Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Informativo TVU. Estamos em transmissão simultânea no YouTube, no canal TV Universitária de Uberlândia. Hoje temos entrevista com o reitor da UFO, Walder Steffen Júnior, que vai falar sobre o dia de luta pela democracia brasileira. E aqui no estúdio está o reitor. Muito obrigado pela participação, reitor. Muito obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui novamente. A gente agradece a sua participação. Uma data importante, amanhã, dia de luta pela democracia brasileira. Eu queria que o senhor começasse a nossa entrevista falando da importância dessa data, reitor. Bom, primeiramente, essa data foi muito bem escolhida, porque ela coincide com 5 de outubro de 1988, data em que foi promulgada a Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã. Portanto, ela foi realmente muito bem escolhida a partir de uma sugestão envolvendo diversas entidades, como a SBPC, a ABC, a ABI e também a Andifes, que é a associação que congrega os dirigentes das instituições federais de ensino superior. Nós temos quase 100 entidades apoiando essa iniciativa, porque se acredita que é importante, especialmente no ambiente universitário, que se valorize, que se lute pela democracia. Exatamente porque, inclusive, muitos dos nossos jovens, eles não conheceram, né, não passaram pelo período difícil que atravessamos, um regime de exceção, a partir de 1964. Foram anos difíceis, né, em que muitos direitos fundamentais foram suprimidos. Portanto, é importante que as novas gerações valorizem, saibam o que significa, o que representa a Constituição Cidadã em termos do Estado Democrático de Direito. Reitor, o senhor acabou de destacar esses períodos difíceis, né, que se passaram. Quais são os desafios para a democracia? Democracia exige uma vigilância constante. É algo que, embora esteja estabelecido na Constituição, em termos dos direitos fundamentais, direitos humanos, proteção aos povos originários, aos quilombolas, mas é algo que precisa, que carece de uma atenção constante. Nós vimos, em tempos recentes, manifestações absolutamente descabidas que procuraram, em Brasília, encabeçar atos que poderiam ter consequências muito graves para a vida brasileira. Portanto, é algo que precisa ser cuidado, regado, observado, protegido constantemente. Não apenas no Brasil, é uma questão internacional. E, reitor, desde a criação da data do Dia da Luta pela Democracia, houve conquistas, né? Quais são essas conquistas? Olha, eu considero que o próprio Estado democrático de direito, a questão também dos direitos individuais, proteção ao cidadão, à cidadã brasileira, os valores de cidadania, são valores que são inegociáveis e, às vezes, em muitos casos, só se percebe o valor desses direitos quando eles são suprimidos ou estão em risco. Portanto, de novo, a data é extremamente significativa. No caso da Universidade Federal de Uberlândia, nós teremos amanhã, dia 5, à noite, às 19 horas, na sala de reuniões da reitoria, uma mesa redonda, escolhemos 3 docentes da Universidade Federal de Uberlândia, que têm, eu creio, muito a dizer sobre esse tema. Por exemplo, o professor Edilson, a professora Maria Andréia, que é a atual diretora do Instituto de História, e também, né, o professor José Rubens Garlipe, que é professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais e com uma experiência de vida bastante significativa e tendo uma passagem por universidades importantes aqui no Brasil. Todo mundo, então, pode acompanhar através de uma live? Podem acompanhar presencialmente ou, também. Opcionalmente, podem também acompanhar através do canal da UFO no YouTube.
E a gente espera que a comunidade universitária tenha interesse por essa atividade. E ela está sendo organizada pela primeira vez, inclusive tivemos muito pouco tempo para organizá-la. Esse arranjo envolvendo as instituições que eu mencionei aconteceu na semana passada e nós até chegamos a pensar em talvez pudéssemos convidar pessoas de fora para fazer isso, mas resolvemos, nessa primeira edição, valorizarmos os nossos docentes da universidade que têm aí uma experiência e algo a dizer sobre esse tema tão importante. Reitor, o senhor destacou que a comunidade pode participar da live tanto presencialmente quanto virtualmente, né? E como que a população pode fortalecer a democracia? Qual que é a sua visão? A população como um todo? Como um todo. Eu tenho a impressão que as famílias têm um papel importante, as escolas têm um papel importante, as organizações sociais, todas elas, a sociedade civil organizada. Portanto, a democracia ela tem que ser celebrada e defendida pelo conjunto da sociedade. E por isso que nós, aqui no caso da Universidade Federal de Uberlândia, nós sempre, quando falamos do tipo de educação que se promove na Universidade Federal de Uberlândia, não tem uma preocupação exclusiva na formação em uma profissão, mas é também voltada para a formação de cidadania. Ou seja, a nossa intenção é que possamos ter nos nossos egressos cidadãs e cidadãos responsáveis que tenham um compromisso com o Brasil, tenham um compromisso com as necessidades do Brasil, tenham uma familiaridade com as enormes dificuldades sociais que enfrentamos e possam, assim, através da sua atividade profissional, contribuir para que o Brasil possa vencer essas dificuldades e possamos ter um país mais justo, mais equânime, um país de oportunidades, um país onde reine a esperança, especialmente junto à nossa juventude. Reitor, falando em contribuição, a arte e a cultura, elas contribuem para o dia? A cultura, as artes, as ciências humanas, de uma maneira geral, têm um papel fundamental sempre que falamos em democracia. Por isso que, às vezes, a gente observa, né, que em regimes, quando os direitos individuais são suprimidos ou são contidos, a gente observa que exatamente as áreas humanas, a cultura, as artes, elas são as que mais sofrem, porque elas são expressão da alma humana, expressão da alma das pessoas, né? E isso a gente observa historicamente que essas áreas sofreram muito sempre que tivemos riscos relacionados aí exatamente ao Estado Democrático de Direito. Agora uma área, digamos, mais recente, a tecnologia e as redes sociais também contribuem, Reitor? Nós vivemos em épocas recentes um abuso do uso de ferramentas das redes sociais para, por exemplo, espalhamento de fake news, de notícias falsas, por exemplo, também para desvalorizar a ciência, desvalorizar as vacinas, e isso tem um impacto extremamente forte na vida nacional, portanto, também colocando ameaças aí à democracia brasileira. Então, reforçando, amanhã, dia 5, temos uma mesa redonda, né, na sala de reuniões da reitoria. Por favor, reitor, faça mais uma vez o convite para a população. Então, toda a comunidade universitária, também a todos aqueles e aquelas que nos ouvem, são convidados para participar presencialmente ou através do canal da Universidade Federal no YouTube desse evento. E lá existe uma possibilidade, no caso da participação remota, de participar pelo chat, fazer perguntas, comentários àqueles que estarão participando amanhã dessa mesa redonda. Então, portanto, estão todos e todas cordialmente convidados. A gente recebeu aqui no Informativo TVU o reitor Walder Steffen Júnior. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado por essa oportunidade e que pudemos mais uma vez também divulgar esse importante evento da Universidade Federal de Uberlândia. Obrigado, reitor.